26 de julho, hoje a igreja celebra a memória de São Joaquim Santana, os pais da Virgem Maria, hoje também dia dos avós, porque são, né, o vovô e a vovó de Jesus, e que Deus abençoe todos aqueles, né, que têm essa graça de ser avô, de ser avó, rezemos também por eles. Vamos ao evangelho de hoje então, que está em Mateus, capítulo 13, versículos 16 e 17, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, felizes, vocês são felizes, Jesus está dizendo aos seus discípulos, porque o que vocês estão vendo, ou seja, o próprio Jesus, e a sua atuação, o seu reino, né? O que vocês estão ouvindo, o evangelho, né? Jesus vai dizer, muitos profetas, muito justos, gente melhor do que vocês, não puderam ver nem ouvir. Então a graça dos discípulos de ter a fé e de estar diante de Jesus, diante daquela grande possibilidade de ter fé. E essa palavra, essa felicidade vale para você e para mim também. Felizes os olhos que veem Jesus, os ouvidos que escutam Jesus. A fé é uma graça. E é a nossa grande bem-aventurança, o nosso grande tesouro é a fé. Né? Já parou para pensar quantas pessoas não têm fé, não querem ter fé, se é que dá para dizer, não conseguem ter fé, mas junto com isso, muitas pessoas, às vezes, têm menos ocasiões do que você tem para ter fé. Existem lugares no mundo onde a presença da igreja é muito mais escassa, onde o evangelho chega com muito mais dificuldade, não é? E Jesus está dizendo lá para os seus discípulos, vocês têm noção da alegria, da bênção que é isso aqui que a gente está vivendo, né? E às vezes nós vamos perdendo a noção, né, de quão abençoados nós somos por poder estar diante das possibilidades da fé. Hoje em dia é tudo tão acessível, o mundo de algum modo está tão pequeno, né? São tantos os caminhos pelos quais Jesus pode chegar até nós, a sua palavra, né? E nós sabemos que só a palavra não basta, precisa da presença de Jesus também, a presença sacramental, sobretudo na Eucaristia. Mas para nós brasileiros, você que me escuta agora, né, a igreja para nós é algo acessível, sabe? Se você se organiza, toma um banho mais cedo, pega o carro, pede carona, não sei, tá ali, tá acessível. Em tantos lugares não é fácil assim, né? Não é possível assim. E se a gente olhar para trás, então, já que hoje é o dia de falar de avô e avó, por causa de São Joaquim Santana, vamos pensar os nossos antepassados, os nossos antigos, o vovô, a bisavó, né? Sobretudo nesses interiores do Brasil, moravam lá no sítio, o padre passava 3 vezes, 2 vezes no ano, para ir numa missa eram distâncias, uma vez a cada mês, a cada 2 meses. Hoje a fé está aqui, ó, está tão perto de nós, né? E aí a fé nos vem, e hoje é dia também de nos alegrarmos e agradecermos todos os que são anteriores a nós na fé, porque nem eu nem você inventamos a igreja, né? Nem eu nem você inventamos a fé. Por mais que a fé seja uma experiência muito pessoal, por mais que em algum momento da sua história você e Jesus precisam se encontrar e se decidir aí, mas essa fé ela vem de uma tradição, ela vem dos nossos antepassados, né? O pai, o avô, a nossa cultura. Então, não fomos nós que inventamos a fé, a gente não inventou a roda, né? Ela vem vindo até nós. Aí a primeira leitura da missa de hoje. Hoje é um sábado, cai num sábado, esse dia 26 de julho, né? Se você for à missa, participar da missa diária, no sábado você vai ouvir a primeira leitura que vai falar assim, é lá do livro do Eclesiastes, capítulo 44, versículos 10 a 15. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados, através das gerações, homens de misericórdia, seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes, seus próprios netos são a sua melhor herança, a descendência deles mantém-se fiel às alianças, né? Graças a eles, também os seus filhos, sua descendência permanece para sempre, né? Então veja, o elogio dos antepassados que merecem o elogio porque nos deram a fé. Mas agora eu gostaria de ler para você aqui um textinho que fala justamente um pouco de São Joaquim e Santana. Nós conhecemos o pai e a mãe da Virgem Maria, os avós de Jesus, pela tradição da igreja e alguns escritos muito antigos, lá da época dos evangelhos, mas que não estão nos evangelhos, mas que são dignos de fé em alguns pontos, né? Sobretudo nomes, histórias e tudo mais. E eu vou ler desse subsídio litúrgico aqui, que é o que eu uso para preparar as minhas homilias. Se chama
o pão nosso de cada dia. É desse subsídio aqui que eu vou ler aqui para motivar a nossa fé um pouquinho da história de São Joaquim Santana, que diz assim: os textos canônicos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas dos apóstolos, nada dizem a respeito de Ana e Joaquim, pais de Maria, avós de Jesus. O que sabemos deles, sabemos pelos escritos apócrifos. São textos ali então da primeira geração cristã, que não entram na Bíblia, mas que têm seu valor. Ana era filha de Zacar, esposa de Joaquim, homem jovem, rico e piedoso. Seja Ana, seja Joaquim, pertenciam à mesma tribo, Judá, sendo, portanto, da estirpe de Davi. Depois de 20 anos de matrimônio, porém, ainda não tinham descendência, não tinham engravidado. Naquele ano, por ocasião da festa das colheitas, Joaquim subiu ao templo para fazer as suas ofertas, sempre generosas, quando foi repreendido pelo sacerdote Zacar por misturar-se aos homens que tinham tido filhos. Intrigado pelas palavras de Zacar, pôs-se a estudar os antigos documentos, da tradução judaica, da tradição deles, e concluiu que os grandes personagens de Israel tinham sido abençoados com uma descendência. Resolveu então retirar-se para uma região semidesértica, Joaquim, onde armou sua tenda e jejuou, 40 dias, 40 noites. Não tomarei nenhum alimento enquanto Deus não vier visitar-me, que a minha oração me sirva de alimento e de bebida. Por 5 meses viveu afastado de Ana, que se desfazia em lágrimas. Aconselhada por Judite, sua serva e empregada, Ana resolveu reagir, tirou o luto, e enquanto passeava no jardim de sua casa, um anjo de Deus se manifestou a ela: não temas, Ana. O Altíssimo decidiu que tenhas um rebento, objeto de admiração por todos os séculos, até o fim dos tempos. No mesmo momento, um anjo, o mesmo que se mostrara a Ana, aparecia a Joaquim nas montanhas, sugerindo-lhe que voltasse para casa e que sua mulher engravidaria. Naquela noite, Joaquim repousou junto com sua mulher em casa. Transcorreu o tempo e quando, sem dor nem dificuldade, Ana deu à luz. No quarto mais reservado da casa, à pergunta de Ana: o que dei à luz? A parteira respondeu: deste à luz uma filha belíssima, radiante e esplêndida, sem mancha alguma. Um anjo informou aos pais o nome da menina, Maria, que em hebraico significaria a língua da criação, exaltada por Deus. Que história maravilhosa de São Joaquim Santana. O próprio nascimento da Virgem Maria é uma intervenção de Deus. Mas pensando hoje em São Joaquim Santana, pensamos a intercessão deles por todos os casais que querem engravidar. E se você tem esse sonho, se você tem essa vontade e dificuldade, quem sabe fazer uma novena São Joaquim Santana? Que exemplo de fé, que busca por Deus. E Deus tudo pode. A oração pode aquilo que Deus pode. Deus tudo pode. E que São Joaquim Santana abençoe todos os avós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.